Olá, bom dia. Está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta quarta-feira, dia 20 de junho de 2012. Nós estamos ao vivo nessa parte da manhã, lembrando que esta edição é reapresentada no período noturno às 8h15 e também após a meia-noite. Hoje, o nosso entrevistado é o juiz, Dr. Maurício Ferreira Cunha. Ele é juiz do Juizado Especial, da primeira vara do Juizado Especial e também coordenador do Juizado Especial. Bom dia, doutor Maurício. Bom dia, Zambrano. Bom dia, Carol. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os telespectadores da TV Poços. É uma honra estar de volta aqui. A honra é toda nossa em recebê-lo aqui. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Zambrano. Também eu dou meu bom dia para o Fábio Rimen-Schneider, nosso colaborador, sempre presente. Bom dia a todos. Bem-vindo, Fábio. Carol, bom dia. Bom dia, Fábio. Um ótimo dia para você, uma excelente terça. A gente sempre lembra que o jornal é reprisado. Então, uma boa noite para quem está nos assistindo na reprise. E a gente convida você a participar, 37216955, ou pela interatividade, jornaldosudeminas@hotmail.com, e o Fábio Zambrano também fica no Facebook, se você quiser interagir através do Facebook. Eu acho que a gente já pode ler as manchetes do jornal. Podemos, Fábio. Vamos começar lendo então. No Jornal da Mantiqueira de hoje, continuidade do PSF preocupa a Câmara. A notícia é que a Santa Casa vai ter que deixar a administração do PSF, o Programa Saúde e Família, tem preocupado o Poder Legislativo. A Justiça do Trabalho entrou com uma ação e até estipulou uma multa diária de R$1.000 por trabalhador que atua no serviço, por entender que todos estariam irregulares e seria necessária a realização de concurso público. Nós debatemos esse assunto ontem aqui no Jornal do Sul de Minas, com a superintendente da Santa Casa, a Renata de Cássia. No Jornal da Cidade, menores acusados são apreendidos pela Polícia Militar. Tá aqui. Já no Jornal de Poços, a mesma manchete, trio de adolescentes é apreendido com punhal. Tá aqui, punhal é semelhante ao descrito por vítimas no roubo aqui na nossa região. E no Folha Popular, o Hospital Zona Leste amplia serviços de fisioterapia e também traz aí do Reis lança CD aqui na nossa cidade. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente toma posse também hoje. Tá aqui, ó. São as principais de hoje circulando na nossa cidade. Daqui a pouco a gente tem os portais com as principais notícias nacionais. Na realidade, essa posse do Conselho foi ontem. Hoje toma posse o Conselho dos Direitos da Mulher. Mas relativo a essa questão desses adolescentes que foram apreendidos, eles com essas armas, inclusive, eu quero saber a opinião dos senhores em relação ao que é a configuração desse sistema atual, onde, por exemplo, nós em Poços nunca tivemos e ainda não temos, quem sabe possamos conseguir obter, um local onde abrigar esses menores infratores, esses menores em situação de risco, esses que têm alguns com problema de dependência química relacionada a crack, outros praticando essas situações de crimes, delitos, tráfico de drogas também, e ainda em relação à legislação atual. Doutor. Pois bem, Zambrano, é uma questão extremamente preocupante, e pelo fato de eu também já ter atuado como juiz da infância e juventude, nós sabemos que o problema central que envolve todos esses menores, esses adolescentes, começa evidentemente em casa, começa na educação, começa na base familiar, vai passando. É muito fácil a gente também jogar toda a responsabilidade para o Estado quando a gente precisa também fazer uma divisão de tarefas, de comprometimento aí também. Nem sempre a gente tem um comprometimento familiar, nem sempre a gente tem um comprometimento do Estado. Então, mas é óbvio que o foco principal é a educação, é essa base familiar. Em relação à recuperação dessas crianças e desses adolescentes, nós precisaríamos ter, evidentemente, um espaço que tivesse todo o preparo, toda a preparação assistencial, toda a preparação educacional, e isso ajudaria bastante. Poços já passou da hora de ter um local como esses para abrigar todas essas crianças e esses adolescentes, para fins de evitar futuras práticas de atos infracionais, porque é bom que fique bem claro também para o telespectador, segundo a Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente não cometem crimes, eles cometem atos infracionais que, na verdade, têm o mesmo significado, e com as punições ali estabelecidas, dentre elas, digamos assim, a punição máxima, que seria uma internação. Nós não temos esse estabelecimento, nós carecemos disso, e seria talvez o melhor caminho para que a gente pudesse tentar dar uma guinada nisso. De qualquer forma, eu repito, acho que a base mesmo vem na educação, a base vem da família, e a gente precisaria fazer todo um trabalho social em torno disso. Não é simplesmente jogar a responsabilidade para o Estado. Eu gosto muito de destacar isso, porque é muito fácil quando, na verdade, nós também não fazemos, muitas das vezes, nosso papel em casa.
E aí passa a responsabilidade para outros. Então, mas, doutor Maurício, uma questão interessante, não é se jogar a responsabilidade para o Estado, como também não cabe apenas o Estado jogar a responsabilidade para a família. Eu acho que a gente não pode isolar as coisas, como o senhor bem observou, o senhor falou isso. Mas como fazer isso? Porque efetivamente o Estado não consegue dar conta de seus problemas sociais, o Estado não consegue dar conta da organização da família, porque ele não consegue oferecer condições para que as crianças tenham educação, para que as crianças fiquem na escola, para que elas se tornem atrativas, as crianças, porque aí sim a gente acaba jogando responsabilidades, quer a gente queira, quer não. E eu quero complementar a pergunta dele, onde e quando fugiu o controle? O controle já fugiu há algum tempo. Pois é. Há bastante tempo, né, Zambrano? Acho que a grande questão, na verdade, Fábio, é a falta de vontade política. Eu, pelo menos, aprendi e aprendo, né, com os meus pais, né? Quando a gente tem vontade, quando a gente quer fazer alguma coisa na vida e a gente se propõe a fazer e fazer bem, a gente faz. A grande realidade é essa. E as questões envolvendo menores, queiramos ou não, já que nós estamos até num período eleitoral, elas não rendem tantos votos quanto, na verdade, deveriam render. Essa que é uma grande realidade. Então, a preocupação ela é exteriorizada a partir do instante em que você faz uma propaganda política, uma propaganda eleitoral, mas a partir do momento em que você é nomeado, tomou posse, acabou. A preocupação já passa a ser outra. As prioridades passam a ser outras, né? E isso vem passando de governo para governo, de governo para governo. A gente não consegue, na verdade, detectar qual foi o momento, como muito bem colocado aí pelo Fábio, o momento em que o Estado falhou, né? Na verdade, esse momento já vem há muito tempo. E é uma questão mesmo cíclica, né? Ela vem acontecendo ao longo do tempo. Se você imaginar, pega o governo do Rio Grande do Sul e você pegar o governo do Amapá, vocês, que são estados completamente díspares, vocês vão, em todos os sentidos, vocês vão perceber, na verdade, que a preocupação com criança e adolescente, ela se restringe a uma ou outra medida. Venha prefeito novo, venha governador novo, venha presidente da República também, que as medidas também não são tão ampliadas assim como deveriam ser, nós estamos na mesma toada. Então, na verdade, na minha humilde opinião, o que falta é um pouquinho mais de vontade política, um pouquinho mais de interesse em proporcionar algo a mais para essas crianças e para esses adolescentes. Como, por exemplo, eu tenho uma opinião muito particular, que é até um tanto quanto polêmica nesse aspecto. Eu entendo que a questão da idade, né, para se trabalhar, né, a gente não entrando em aspectos constitucionais, mas só fazendo uma referência rápida, nós deveríamos repensar quando que um menor, quando uma criança, mas um adolescente poderia trabalhar, né? Ou seja, será que é só a partir dos 16, na qualidade de aprendiz? Será que se a gente já não permitir a partir dos 14, dos 15 anos de idade, a gente já não estaria dando uma ocupação também para esse adolescente? Muitos vencedores começaram antes até. Praticamente, né, aqueles que não nasceram em berço esplêndido, e eu sou um deles, e eu me sinto muito orgulhoso até de dizer isso, nós temos essa preocupação de ajudar no sustento da nossa família desde pequeno, né? O meu pai, por exemplo, desde os 11 anos trabalhou, né? E meu pai, evidentemente, já vem de uma geração muito mais antiga. Então, a gente começa a perceber que quando você ocupa o tempo, você fica também com a cabeça mais direcionada, né, para coisas positivas, né? Então, é aquele velho ditado popular, né, cabeça vazia, oficina do diabo, é mais ou menos isso. Então, a gente precisa, na verdade, dar um direcionamento nesse aspecto, né? E o Estado carece disso há muito tempo. Certo. Doutor Maurício, já retomando então o que o senhor acabou de falar, é interessante que a gente percebe que o Estado, com uma lei que reconhece a possibilidade de trabalho aos 16 anos como aprendiz, não condiz com a nossa realidade. Não, as crianças totalmente. Estão na rua bem antes disso, com falta de condição, algumas que trabalham, que têm condição, também estão. Onde o Estado se afastou da sociedade? Por que a gente não se sente representado pelo Estado que temos, pela justiça que temos? Eu penso assim, nós não nos vimos representados, primeiro porque também nós fazemos as escolhas, né, de acordo com as nossas conveniências, né? É importante que fique bem claro isso. Nós temos o livre-arbítrio de escolher os nossos constituintes, né, como nós tivemos os nossos políticos, nós temos o livre-arbítrio e nós acabamos cedendo invariavelmente, né? Eu não quero generalizar, mas nós cedemos invariavelmente a alguma pressão, a algum apoio aqui, a algum apoio ali, etc, etc. Ou seja, nós acabamos ficando mal representados. A maior faceta... Bem representados, né? Pois é. Você representa muito bem. Né? Exatamente. A faceta maior é só nós olharmos hoje na nossa Câmara dos Deputados, né? Os deputados federais, nós temos uma Câmara, eu na minha humilde opinião, digo novamente, principalmente depois do que aconteceu nas últimas eleições, eu vejo uma Câmara totalmente distorcida, vídeo que vem acontecendo ao longo
do tempo, principalmente ano passado, 2011 e esse ano. O Senado, idem também. E a gente acaba pagando um preço alto por isso também. Então, se a gente quiser dar uma guinada nessa história, a gente precisa também entender que esse livre-arbítrio, ele precisa ser racional. Ele não precisa ser, ele não deve ser emotivo, mas sim racional. É aí que a gente acaba perdendo o fio da meada. É aí que o Estado, na verdade, acabou tomando um rumo próprio, se desligando dos problemas envolvendo crianças e adolescentes. Eu não sou juiz da infância e juventude aqui, que fique bem claro isso, mas é uma opinião minha, pelo fato de já ter atuado como juiz da infância e juventude ao longo de praticamente 8, 9 anos, nas comarcas em que eu trabalhei, e o Estado acabou se desvinculando, ninguém quer resgatar, não existe essa vontade política de resgate dessas medidas que pudessem efetivamente proporcionar melhores condições às crianças e aos adolescentes do nosso país. Nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente também, que fique bem claro, que é uma lei, na minha visão, uma lei uma lei muito lúcida, uma lei muito tranquila, muito fácil de ser aplicada, mas a gente vê falta de vontade política de implementação das medidas ali existentes, né? E falta justamente isso, a gente colocar, digamos assim, a mão na massa, é isso que falta. A lei, inclusive, é bom que fique bem claro, qualquer especialista, quem gosta um pouquinho de estudar direito da criança e do adolescente, qualquer especialista sabe disso. Os doutrinadores estrangeiros, né, de outros países elogiam muito o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós, na verdade, temos uma legislação que é de 1990, uma lei federal, efetivamente modelo. Se nós colocarmos em prática aquilo que está na lei, nós conseguiríamos reduzir muito os problemas sociais envolvendo crianças e adolescentes. 3721-6955 é o telefone para você participar também deste debate. Participe com a gente do Jornal do Sul de Minas. Nós estamos ao vivo agora na parte da manhã. À noite tem as reprises, as reapresentações. Em relação, doutor Maurício, ainda falando sobre menores infratores, você não acha que o Código Penal realmente precisa ser revisto urgentemente, porque uma pena mais incisiva a esses menores que não podem trabalhar, mas que podem praticar atos contra as pessoas e contra eles próprios, inclusive também que falando de drogas? Pois bem, relativamente, é bom a gente fazer essa distinção. Relativamente ao Código Penal, nós temos um projeto novo no Congresso. Realmente, nós devemos ter um Código Penal novo. Eu não acredito neste ano, porque esse ano é um ano eleitoral, é um pouco mais complicado, né? Talvez no ano que vem, da mesma forma que nós temos um projeto também de um novo Código de Processo Civil, que também já está na Câmara dos Deputados. Mas eu quero fazer essa divisão, Carol, porque até para o telespectador compreender. As punições às crianças e aos adolescentes, elas estão previstas não no Código Penal, mas sim no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu vejo, sincero e honestamente, que as, entre aspas, né, punições às crianças e aos adolescentes ali, elas estão muito bem elencadas. Por exemplo, uma dessas punições nós chamamos de liberdade assistida. A liberdade assistida, ela compreende o quê? A possibilidade de que a criança, né, de que o adolescente venha a praticar um ato infracional, por exemplo, praticou um furto, praticou qualquer outro delito contra o patrimônio, um roubo, por exemplo, e ele possa não ter que ficar dentro de uma cadeia, junto com outros, né, delinquentes perigosos, não misturado, como a gente sabe que existe isso no nosso país, infelizmente, mas ele fica em liberdade recebendo toda uma assistência. É aí que eu falo que falta essa vontade política do Estado. A liberdade assistida, na minha opinião, é uma das melhores, se não a melhor medida socioeducativa que existe no Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque ao mesmo tempo em que você deixa aquele adolescente em liberdade, você monitora ele através de um trabalho assistencial. Você tem psiquiatra, você é psicólogo, psiquiatra, assistente social. Um acompanhamento é feito na família do adolescente para tentar ressocializar, para tentar recuperar. Mas desde que nós tenhamos mecanismos, ferramentas hábeis, né, a colocar em prática nesse sentido. Não adianta nada eu falar assim, olha, o ECA tem uma punição lá chamada liberdade assistida, que é muito boa, excelente, no papel ela é muito boa, na prática, infelizmente, a gente não tem. Nós vamos a um breve intervalo, queremos a sua participação, 3721-6955, daqui a pouco tem no Facebook também, e a Carol está no MSN Messenger, Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. O intervalo é rápido, nós voltamos em instantes. Você está assistindo Jornal do Sul de Minas. Apoio Cultural